Bem, como um princípio geral, o MI6 está geralmente envolvido, mas não tenho conhecimento direto algum de qualquer envolvimento do MI6. Você traz à tona um lembrete bastante interessante. No entanto, foi o MI6 e a CIA que derrubaram um governo 72 anos atrás, o que marcou a destruição da democracia do Irã. Foi em 1953 que o MI6 e a CIA derrubaram o governo democraticamente eleito do primeiro-ministro Mossadegh do Irã, utilizando métodos e táticas como estas, com grandes protestos em massa, incitando e mobilizando as pessoas para as ruas. Porque naquele dia, o primeiro-ministro iraniano teve a audácia de sugerir que o petróleo no subsolo do Irã, na verdade, pertencia aos iranianos e não aos britânicos e americanos. E é um pouco como a audácia dos venezuelanos em nossos tempos de acreditar que o petróleo venezuelano pertence à Venezuela. Ficou bem claro para nós, pelo imperador Trump, que o petróleo venezuelano, na verdade, pertence a ele pessoalmente, e ele fará com ele o que bem entender. No caso do Irã, eu penso que podemos afirmar claramente que são os Estados Unidos, o Israel que estão por trás disso. E Israel é o principal, o provocador, claro. É aquele que está tentando arrastar os Estados Unidos para a guerra mais uma vez. Mas é um bom palpite que os britânicos fazem parte disso. E também quando ouvimos por exemplo, o chanceler Merz, você sabe que a armação barata e nojenta já está em andamento porque Merz foi citado hoje dizendo, bem, o governo está prestes a cair no Irã porque qualquer governo que perde o apoio do seu próprio povo não consegue se manter no poder. O chanceler Merz não afirmou que qualquer governo que seja esmagado por uma pressão máxima e avassaladora dos Estados Unidos por sanções ilegais, por apreensões de embarcações iranianas, por tarifas impostas pelos Estados Unidos para punir quem ousa fazer negócios com o Irã, com a apreensão dos ativos financeiros do Irã com o bombardeio no último mês de junho. Ele não mencionou que isso poderia ter algo a ver com isto. Não. No léxico falacioso ocidental, você esmaga completamente o seu oponente e depois, se eles tentam levantar a cabeça, você pergunta, que audácia é essa que vocês têm? Se há protestos que rompem porque você arruína a vida de milhões de pessoas, você diz, está vendo? Nós já tínhamos avisado. Então, este é um jogo bastante perverso e, ao mesmo tempo, transparente, se você o observar com a devida atenção. Aqui está o iraniano. O ministro das Relações Exteriores com quem você e eu nos encontramos ontem, Chris Scott, o número 77. A intenção era aumentar o número de mortos e feridos nos protestos. Por quê? Porque o Sr. Trump, o presidente dos Estados Unidos, afirmou que, se as pessoas forem mortas, eles virão e intervirão. Esta é uma prova clara de interferência nos assuntos internos de outros países. Nós temos gravações de áudio de mensagens que foram enviadas de fora do país para estes elementos terroristas, dizendo-lhes: abram fogo enquanto estiverem entre os manifestantes. Se você pode atirar na polícia, faça-o. Se não puder, então atire em pessoas comuns. Nós possuímos extensas evidências e documentos indicando o envolvimento tanto dos Estados Unidos quanto de Israel neste ato terrorista. Você não vê nada disso na imprensa ocidental, Jeff? A propósito, isto faz lembrar muito o golpe que teve lugar na Ucrânia em fevereiro de 2014, sem Ukraine with quando o golpe tem sido estudado, o que se verifica é que muitas pessoas
Os tiros que foram disparados naquele dia do golpe violento foram feitos de edifícios controlados pela oposição ao governo, embora os disparos tenham sido atribuídos ao governo que os EUA estavam tentando derrubar. Em outras palavras, foi uma operação para aumentar o número de vítimas no Maidan, na Ucrânia, em fevereiro de 2014, exatamente como o ministro das Relações Exteriores iraniano explicou agora. Este é um roteiro bem conhecido. Estamos a assistir a uma operação de mudança de regime em andamento. O objetivo é derrubar um outro governo, isto é, absolutamente uma guerra de um tipo muito particular que a CIA e o Mossad têm utilizado repetidamente ao longo de muitas décadas. Então, o seu manual de operações é bastante conhecido e isso é criar o caos, levar as pessoas para as ruas, causar baixas e depois usar isso para provocar internamente um golpe de Estado. Ou, se isso não funcionar, dizer que está protegendo o povo e que vai intervir diretamente, o que a cada hora ou mais Trump ameaça fazer neste exato momento, ou declara que está prestes a fazer agora mesmo. Então, vendo diante dos nossos olhos como funciona uma operação de mudança de regime. Quero enfatizar, estas são operações profundamente ilegais e imorais. Eles afirmam que os Impiwa devem controlar quem governa outros países. Eles resultam em uma perda massiva e generalizada de vidas, violência, a destruição generalizada das economias e uma instabilidade que se prolonga, e muitas vezes em guerras que se prolongam por um período de muitos e muitos anos. E essa guerra pode custar aos Estados Unidos centenas de bilhões ou até mesmo trilhões de dólares, como foi o caso no Iraque e no Afeganistão, ou as coisas podem se arrastar para a perda de centenas de milhares de vidas, como foi a operação da CIA encarregada por Obama para derrubar o governo sírio. Ou a ação pode levar a uma guerra civil e violência que continua por 15 anos, como no caso da derrubada do líder líbio Muammar Gaddafi no outono de 2011. A história do que Trump está a fazer, que é o oposto daquilo que ele prometeu aos seus apoiadores que faria, de mudança de regime, de construção de nações, blá, blá, blá. Ele está a executar exatamente as operações típicas de mudança de regime orquestradas pela CIA. Ele tem uma dívida com Israel por motivos que não conseguimos compreender na totalidade. Talvez seja apenas uma questão de dinheiro, talvez seja algo mais. Mas ele está a fazer exatamente o contrário do que prometeu que faria quando assumiu o cargo, que era parar com estas guerras. Ele está a executar plenamente as operações do Estado Profundo. Você acha que o Irã vai atacar Israel antes que Israel ataque o Irã desta vez? Eu não penso assim, mas eu realmente acredito que o Irã irá atacar Israel quando, e acho que é mais provável que seja quando, o governo dos Estados Unidos ou o governo de Israel intervém. Claro, da última vez, em junho, quando Israel atacou, eles assassinaram muitas pessoas logo de início. Eles decapitaram grande parte da liderança iraniana. Eles pensaram que conseguiriam fazer uma decapitação limpa da liderança iraniana. Como de costume, tais operações levaram a derramamento de sangue, mas não ao resultado que esperavam. E quando o Irã disparou mísseis contra Israel, expôs que a defesa aérea em camadas de Israel não era suficiente para impedir que muitos dos mísseis atingissem o alvo.
mas os iranianos não tiveram como alvo os objetivos mais impactantes. Eles tinham a intenção de demonstrar que eram capazes de penetrar o sistema de defesa israelense, o chamado Domo de Ferro. Mas desta vez, eu penso que as consequências poderiam ser muito, muito mais custosas para Israel. E eu acho que a forma como as coisas estão indo provavelmente serão, na verdade, porque esta é uma provocação tão clara, direta e vulgar, e é provável que seja liderada por um ataque direto de Israel e dos Estados Unidos. Sinto muito. Eu vou colocar para vocês um pequeno trecho, o do presidente Donald Trump, da sua já notória e polêmica entrevista com 4 jornalistas do New York Times. A entrevista durou cerca de 2 horas, mas o trecho que vamos ouvir tem apenas uns 20 segundos. Mas eu quero a sua opinião sobre isso, por favor, professor Sachs. Chris, corte número 2. Você vê algum limite ao seu poder no cenário mundial? Algo que pudesse te parar se você quisesse. Sim, há uma coisa. Minha própria moralidade. É a minha própria mente. É a única coisa que pode parar. Não a lei internacional, isso é muito bom. Eu não preciso de lei internacional. Não estou procurando mascar pessoas. O quão perigoso pode se tornar uma situação quando, para a República Americana, quando o presidente dos Estados Unidos repudia publicamente seu juramento de preservar, proteger e defender a Constituição dos Estados Unidos e executar fielmente seu cargo, que inclui tratados e o cumprimento de tratados e da legislação federal, assim como da própria Constituição? Nós estamos para além da ordem constitucional nos Estados Unidos. Estamos sob um regime personalista e não é algo irrevogável, mas poderia tornar-se irrevogável desta maneira. Ainda estamos à espera de ouvir qualquer pronunciamento do Supremo Tribunal que defenda a Constituição, a responsabilidade central da Suprema Corte. Não sabemos se o farão. É bem claro que o Congresso está essencialmente morto. Ele está absolutamente incapaz e indisposto a conter este imperador. E Trump se comporta como se fosse um imperador de um império americano, e não um presidente de uma república constitucional. E pode-se dizer que, com o passar dos dias, ele age sem controle. Quase todo dia, ou todo dia, às vezes, várias vezes, ele emite decretos de emergência. Em outras palavras, governo de um só homem. E isto é completamente o oposto do sistema que nós temos, o da Constituição. E em cada medida que Trump toma, ele está a violar a Constituição de forma flagrante. Ele está a ir para a guerra, quando a guerra é a prerrogativa exclusiva do poder legislativo. Ele está impondo tarifas. Pausa quando a imposição de tarifas é uma prerrogativa do Poder Legislativo, né? Pausa conforme o artigo 1º, seção 8. E ele argumenta que pause existem emergências, que pause lhe dão o poder de governar por decreto. Isto é insensato, mas se ainda temos uma ordem constitucional forte o suficiente para fazer cumprir a ordem constitucional, é a questão em aberto que enfrentamos agora. Não há dúvida de que isto é inconstitucional, o que o presidente está fazendo dia após dia, que é flagrantemente ilegal, que viola a Carta da ONU, que é a lei máxima dos EUA. Porque a Carta das Nações Unidas, um tratado de grande importância, foi ratificada pelo Senado dos Estados Unidos em julho de 1945. E como tal, de acordo com a nossa Constituição, um tratado ratificado pelo Senado é a lei suprema do país. Essa é a nossa lei constitucional. Mas está tudo descaradamente e de forma flagrante e brutalmente ignorado e posto de lado por esta pessoa. Agora, os americanos vão. Eu penso que precisamos realmente encarar esta situação. Será que temos uma república constitucional ou será que temos um império liderado por um imperador?
considero de extrema importância que a República Romana se tenha tornado um império, claro, geralmente datado do ano 27 a.C., com o imperador Augusto. Mas as próprias instituições da República, os cônsules e o Senado, continuaram, mas apenas como uma sombra do que foram. Então, ainda mantemos as formas de uma república, mas não possuímos a verdadeira essência de uma república neste exato momento, que é fundamentalmente um governo baseado na lei e um governo que se pauta pela ordem constitucional. E se o perdemos de forma irrevogável ou não, isso é algo que ainda está para se ver. Depende muito, tenho que dizer, de um dos meus colegas de turma da faculdade, o juiz-presidente do Supremo Tribunal, John Roberts. Ora, sei o que aprendemos na faculdade e eu espero que o senhor presidente da Suprema Corte se recorde do que nos foi ensinado na universidade. Nós aprendemos sobre os freios e contrapesos, e também aprendemos sobre o fato de que somos uma nação governada por leis e não por homens, e aprendemos que não desejávamos ter um rei, muito menos um rei louco. O que nós queríamos era um governo que fosse do povo, pelo povo e para o povo, sob uma ordem constitucional. E eu aprendi isso, assim como o chefe de justiça Roberts, e estamos esperando para ver se ele se lembra disso. Mas é o nosso reencontro este ano e espero que ele mostre a sua turma de reencontro que se recorda do que todos nós aprendemos juntos na escola. Nós temos uma situação bem similar. Eu acho que você conhece meu parceiro de debate do meu primeiro ano e o membro do meu grupo de estudos do último ano, que estudava Direito Constitucional, não era ninguém menos que Sam Alito. Digamos que nós estudamos as mesmas leis, mas chegamos a conclusões diferentes, infelizmente. Mas quem sabe, podemos ser surpreendidos nas tarifas, podemos ser surpreendidos em algumas outras coisas. Aquela decisão sobre a imunidade presidencial, foi uma das piores na era moderna, na era moderna. Um último ponto que eu gostaria de fazer para vocês, muito consistente com o que vocês acabaram de mostrar. Cris, pode colocar aquela tela cheia? Isto foi postado pelo presidente dos Estados Unidos durante o fim de semana, declarando-se como o presidente interino da Venezuela. Agora, não sei se ele considera isso uma piada ou se ele percebe que as pessoas vão levar a sério. Ele sequestrou o presidente, ele quer roubar o petróleo, agora ele afirma ser o presidente interino do país. Não acho que seja uma piada. A propósito, eu penso que é, na verdade, parte do delírio agora. Existe uma embriaguez de poder que está a conduzir o Trump para declarar guerras, para matar muitas pessoas através das suas ordens, para ameaçar países em todo o mundo, eu penso estar à beira de atacar o Irão. Não acho que isto seja uma piada. Nada teve graça, sabe, durante o último ano. A cumplicidade no genocídio de Israel, o bombardeio do Irã, a operação de mudança de regime em curso no Irã, o ataque à Venezuela, as ameaças, ao Canadá, à Groenlândia, ao México, à Colômbia, Nós nos encontramos numa situação que é realmente muito, muito séria. Mesmo que fosse uma piada, não tem a menor graça. A situação é de uma seriedade mortal. Há pessoas morrendo e estamos nos aproximando perigosamente de uma guerra mundial. Talvez aproximando nem seja a palavra mais adequada para descrever isso. Um ataque ao Irã poderia ter consequências absolutamente devastadoras, porque é um cenário no meio do maior caldeirão de instabilidade do planeta no Oriente Médio e repleto de poder militar e armas nucleares por toda parte. E esta é uma espécie de vertigem que estamos vendo agora. Bem, seja piada ou não, não é algo para se levar na brincadeira.
Professor Sachs, muito obrigado. Sei que está do outro lado do planeta e já é amanhã aí, mas nós agradecemos profundamente o seu tempo conosco. Obrigado pela sua excelente análise, meu amigo.